toma a direção dessa mensagem, que o Senhor possa falar aos nossos corações. Deus, não deixa que o homem venha falar, porque normalmente quando o homem fala, ele atrapalha, mas quando o Senhor fala, o Senhor abençoa. Por isso toma a direção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aos que creem, diga glória a Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que está comigo aí também no canal do YouTube, em nome de Jesus. Gente, presta atenção, nenhuma condenação. O que é nenhuma, pessoal? O que é nenhuma? Nada. O que é condenação? Aquele que está sendo condenado. Diga glória a Deus. Bom, e aqui a palavra de Deus ela deixa bem claro: nenhuma condenação, o pendor do Espírito. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em quem, gente? Repita comigo, por favor. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quem está em Cristo Jesus, diga glória a Deus. Então não existe condenação para você. Se você estiver guiado e protegido na presença de Deus, então não existe condenação, não existe veredito para a tua vida, porque você entregou a sua vida nas mãos de quem? Mas pastor, um dia, quando Jesus voltar, eu vou ser julgado, de fato. Quem vai ser julgado? Diga eu. Mas quando você não está condenado, quem vai te acusar? Quem vai te acusar? Digamos que Deus é o juiz, que na verdade Ele é. Diga glória a Deus. Jesus é o seu quê? Quem conhece de jurisdição? Vamos lá. Jesus é o quê? O advogado. E o diabo é o quê? O acusador. E você? O réu. Você é aquele que vai estar sentado na cadeira. O diabo vai estar falando assim: não, mas a Ivanilde, mas a Patrícia, o Davi, não, mas eles fizeram isso. Mas naquele momento eles pediram perdão. Mas o perdão foi da boca para fora, porque no outro dia fez de novo. Mas aí ele vai falar assim: porém eu dei diariamente para cada um deles 70 vezes 7. Então ele vai tentar de todas as formas criar uma ocasião para tentar o quê? Te acusar. Mas quando você está onde, igreja? Está onde? Então nada, o quê? Nada te atinge. Diga glória a Deus. Porque a lei do Espírito da vida, lá no 2, em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porque a lei do Espírito do quê? Da vida, em Cristo Jesus, quando você se converteu, te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível, a lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio quê? Em semelhança de carne, pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne e no pecado. Bom, aqui então está me dizendo que o Senhor Jesus, Ele veio, Daniel, em forma humana. Não foi isso? 100% o quê? Por que Ele veio em forma humana? Não. Por que Ele veio em forma humana? Ainda não. Mas eu gosto que ela participe, mas ainda não. Por que Ele veio em forma humana? Fala para mim. Para mostrar para mim e para você. Faz assim. Para mostrar para nós que como seres humanos podemos ser resistentes ao pecado. Porque imagina, Lindalva, imagina, Ivanilde,
Messias, imagina, Messias, você tem o nome dele. Imagina se ele viesse como um anjo, aquela coisa linda e sagrada, descendo dos céus, sobre as nuvens, e falasse assim, ó: Ana, Germana, Marlene, Zamizade, hoje vocês têm que se converter. O que você faria? O que você ia fazer? Você na hora e o que? Mas de repente poderia ser da boca para fora, porque você ia se converter pelo medo do que você está vendo e não pelo respeito. Jesus não quer ninguém pelo medo, Jesus quer as pessoas pelo respeito que você vai dar a Ele. O temor. Diga glória a Deus. Claro, temos que ter medo, sim, com certeza, mas o respeito é tudo. Já viu aquele líder de equipe? Quem é que já trabalhou em uma empresa? Faz assim. Trabalhou ou trabalha? Faz assim. Né? Peraí. Quem já trabalhou em alguma empresa? Uma loja, empresa, faz assim. Ai, que susto. Pensei que todo mundo era desempregado. Não, pastor, eu sou dono do meu próprio negócio, amém, glória a Deus. Mas preste atenção, tem aquele líder que as pessoas respeitam, não é verdade? Paulo, vem cá. Tem aquele líder que as pessoas têm um respeito por ela, não porque ela é minha chefe ou meu líder, mas porque ela é uma pessoa de bom caráter e dá o respeito. Já tem aquela pessoa que não é um líder, é um chefe, só sabe mandar e só sabe brigar, dar ordem. Então as pessoas, os funcionários, normalmente não têm respeito, têm um medo por eles. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E eu pergunto a vocês: vocês querem ir para o céu porque vocês tiveram medo? Ou você quer ir para o céu porque você tem respeito ao Deus que você serve? Primeiro o respeito, o temor. E o medo também é necessário, porque ninguém quer ir para o inferno. Quem quer ir para o inferno? Ô Hilda, você levantou a mão? Quem quer ir para o céu? Diga eu. Glória a Deus. Quem quer morrer? Diga amém. É um caminho mais rápido, né? Vamos lá. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne e o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andemos segundo a carne, mas segundo quem, pessoal? Porque o Espírito, porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. O que é se inclinar para a carne, pessoal? Querer fazer a vontade. A pessoa se inclinar é você não conseguir resistir e ter o domínio próprio. A pessoa não resistir à tentação, aos erros, e ela acaba se inclinando ao pecado. Sendo que o Senhor Jesus, Ele deixou bem claro, Joana, Ele deixou bem claro, Naís, Mazinho, Ele deixou bem claro, Vanderlei, que temos que se inclinar é para quem? Toda a honra e toda a glória tem que ser dada para quem? Quando Ele falou lá em Efésios: por esta causa eu me ponho de joelhos diante de quem? Do Pai, de Jesus, do Deus Todo-Poderoso, a quem toma o nome de toda a minha família. Ou seja, a tua família está na mão de Deus ou está na mão do diabo? Deus. Fala com fé. Então você tem que se inclinar para quem? E jamais deixar com que o pecado ele venha ser mais forte que você, porque não existe tentação, Lidalva, não existe tentação, Terezinha, mais forte do que a tua fé.
Deus não dá nada além daquilo que você possa suportar. Aí diz assim, pessoal: porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne, porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus. Pendor é o peso, pois não está sujeito à lei de quem, pessoal? Nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a quem? Faz assim, por favor. Quem está na carne? Olha aí. Faz assim, quem está no Espírito, diga eu. Glória a Deus. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a quem? A Deus. Tem como você agradar a dois senhores? Não. Existe essa possibilidade? Não, Antônio. Não existe. Ou você agrada a Deus, ou você agrada a quem, Lucas? Ao mal. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Inclusive, peraí, a namorada do Gabriel, qual é o nome mesmo? Samara, e o meu amigo lá, moreno lá, flamenguista. Qual o nome? Jefferson. Fala assim, pessoal: Samara, Jefferson, sejam bem-vindos à casa do Pai, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês, tá? Sintam-se à vontade, tá bom? Em nome de Jesus. O que é fazer a vontade da carne? É você fazer os seus desejos daquilo que o teu coração quer por errado. Mas se eu resistir aos meus desejos, às minhas vontades, o que acontece? Aquela vontade o quê? Sai. Aquele desejo mal o quê? Sai. Por isso que ele disse na palavra dele, lá em Efésios capítulo 6, versículo 10: revestivos de toda a armadura de quê? De Deus. Para poder ficar firme contra esse lado de quem? O que é esse lado, pessoal? Armadilha, arapuca. Ele nunca vai, entenda, Satanás é covarde. Ele nunca vai encarar você. Você tem Deus? Você tem Deus? Ele nunca vai te encarar. Entenda. Se você tem orado pela tua família, se você tem buscado a Deus pela tua casa, diga glória a Deus. Ele nunca vai alcançar a tua família. Se você tem colocado as suas mãos e a sua vida no altar de quem? Ele nunca vai tocar na tua família. Aqui você aprende a ter uma vida com Deus. Lá fora você aprende a mostrar o que é ter uma vida com Deus. Porque é lá fora que você vai mostrar, como eu sempre falo, que você é um homem e uma mulher de Deus. É a luz e o sal da terra. Diga glória a Deus. Amém? Diz assim, parei aonde? Vós, porém, lá no 9: vós, porém, não estáis na carne. Repete comigo: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato, repete, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Pastor, eu tenho a certeza que o Espírito de Deus habita em mim. Faz assim. Você tem essa certeza no teu coração? O que te garante isso, pessoal? O que me garante? Não. Coisas comuns, pessoal. Não precisa fazer firula.
O seu compromisso com Deus. O que te garante? Fala, André, você está falando tanta como fala. Mas assim, A fé, eu sinto ele. Fala mais. Fala, Antônio. A confiança. Quando você está certo numa coisa, preste atenção. Quando você está o quê? Certo. Diga glória a Deus. Em uma situação e alguém acusa você de alguma coisa, você vai até o final para mostrar que você está o quê? Você está certo. Assim é na tua vida com Deus. O mal, ele tenta te acusar de várias formas. Mas quando você tem uma vida na presença de quem? Ele pode vir com pau, com pedra, com rifle, com tesoura, com o que for. Ele pode vir com o que for. Se você estiver guardado e seguro na palavra de quem? Nenhuma condenação te alcança. Diga glória a Deus. Aí diz assim, ó: se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto. Bom, se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está o quê? Por causa do quê? Do pecado. Mas o Espírito é vida por causa do quê? Vamos entender esse versículo aqui, pessoal. Ele é muito interessante e combina com o primeiro versículo. Se porém o Espírito, se porém Cristo está em vós, diga glória a Deus, o corpo na verdade está morto por causa do pecado. O que seria o seu corpo morto? Porque aqui ele está me dando a entender que se eu tenho o Espírito Santo, o meu corpo está morto. Mas como é que o meu corpo está morto se eu estou vivo? Porque o mundo, pessoal, entenda, o que é o mundo? O que é o mundo? Aqui dentro é o mundo da igreja? É isso aí. O pecado consegue entrar aqui dentro? Consegue? O pecado entrou no céu, pessoal. Perdão, o pecado brotou no céu. Você sabe qual é o maior motivo de muitas pessoas desistirem de seguir ao Evangelho, de seguir a palavra? O pecado. O pecado não é uma coisa que vem de fora. Ela vem de quê? Como é que o pecado entrou no céu? Fala para mim. Dentro de uma pessoa. Que pessoa foi essa? Satanás. E como entrou? Como é que ele brotou? Dentro do? E qual foi o pecado? Quem sabe? Qual foi o pecado? Foi o quê? Foi o quê? Quem sabe? Orgulho. Ele olhou para a sua beleza e falou, e olhou para Deus. Eu sou igual a Deus. Eu sou semelhante ao Altíssimo. Subirei acima dos montes e serei semelhante a Ele como Ele é. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E assim o pecado entrou. Por isso a necessidade de nós perseverarmos na palavra de quem? Você sabia que você pode aprender algo muito, muito importante com o diabo? O que é isso, pastor? Você pode aprender algo muito importante com o diabo. O diabo vai para o céu? O diabo vai para o céu? Então por que ele não desiste de destruir a vida do ser humano? Levar para o inferno mais ele? Ele está condenado, sim ou não? Preste atenção no que eu quero fazer você entender. O diabo está condenado, sim ou não? Quem acredita em Deus? Eu só posso falar isso se você acredita. Quem acredita em Deus? Quem acredita no diabo? Ué, peraí. Quem acredita que Deus existe? Deixa eu melhorar a pergunta. Quem acredita que Deus existe? Quem acredita que o diabo existe? Amém. Então vamos lá.
Preste atenção no que eu vou te falar. Qual é a lição que o diabo nos ensina? Ele está condenado, tá ou não está? Ele vai para o céu? Ele teve a sua oportunidade e ele jogou fora. E por que ele insiste? Por que ele fala? E por que ele é persistente? Aí que eu quero te falar, aí que eu quero fazer você entender por que, de certa forma, ele nos ensina uma coisa interessante. Porque ele está condenado, ele não vai mais para o céu. Eu acredito que se Deus desse uma oportunidade para ele, ele rasgaria a sua alma, mas ele daria um jeito de ir para o céu, porque ele sabe o que é o céu. É ou não é verdade? E por que eu e você, que não estamos condenados, estamos na fé, vivemos a fé e temos a certeza que um dia vamos para onde? Por que muitos de nós desistem? Porque muitos de nós não perseveram, não tem a perseverança dentro de si, não tem a confiança que o que vai acontecer na vida dela será sobrenatural. Gente, eu venho pregando a salvação aqui nessa igreja praticamente todos os domingos. Quem tem observado isso, pessoal? Eu acho que o tempo que eu estou aqui é um ano e um mês. Eu acho que além da fé que eu prego a fé, mas eu te ensino a viver a fé dentro da salvação. Não adianta você dizer que tem fé se não tiver o que? Obras. E o que é obra? Obra, Daniel, obra, Rita, é você tomar atitude para fazer a vontade de quem? E não falar que faz a vontade. Por isso que lá em Tiago, ele falou assim, ó: eu tenho fé, tu tens obras. Venha com a sua fé, que eu mostrarei a minha fé com as minhas obras. Porque não adianta você dizer que tem fé e acredita em Deus, não adianta eu dizer que tenho fé e acredito em Deus, se eu não vivo uma vida com quem? Com Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Satanás, ele nos dá um ensinamento nesse ponto. Ele não vai, mas ele persiste, ele é insistente, ele sabe que não vai, mas se ele puder acabar com a criatura, com o Filho de Deus, que é vocês e eu, ele vai fazer de tudo. Não é verdade? Então o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Quem está aqui na igreja, diga glória a Deus. O que nós temos que fazer? Vamos lá. Vigiar, vamos lá. Temos que orar? Sim. Buscar Deus? Sim. Vir para a igreja? Sim. Jejuar? Sim. Temos que dar exemplo? Sim. Temos que perseverar? Sim. Por demais. Se você estiver desanimado, abatido, você tem que continuar, Judite, de pé, acreditando? Ô Joelma, se você estiver desanimada, mesmo desanimada, você tem que continuar na fé, sim ou não? Fátima, se você estiver desanimada, mesmo desanimada, você tem que manter a fé, sim ou não? Josimar, tem que manter a fé, sim ou não? Ei, Francisco, tem que manter? Antônio, tem que manter a fé, sim ou não? Tem! Porque senão o mal, ele vai tirar o foco da nossa vida espiritual. As mídias mundiais, não estou falando da nossa mídia podre não, as mídias mundiais já estão comentando que o mundo chegou a 8 bilhões de habitantes. Quem já ouviu na internet isso aí? Já ouviram? E nós estamos caminhando, já passamos de 8 bilhões. Nós estamos caminhando daqui para 2030, 50, para 9 bilhões de quê? E já estão averiguando se daqui para 2030, não, daqui para 2025, terá alimento para toda a população. E eles já estão vendo que não vai ter. Aí você se pergunta, quem mora em Xinguara, diga eu, quanta terra solta, né?
E como é que não tem alimento para todo mundo? 8 milhões de habitantes e ainda não conseguimos povoar a terra literalmente. Gente, quem está entendendo, diga glória a Deus. Você está compreendendo o que eu quero falar, sim ou não? Será que existe fome no mundo? Mas será que dá para matar essa fome? Dá ou não dá? E por que ninguém mata a fome de ninguém? Eu me lembro uma vez que Elon Musk, um grande empresário, se não o homem mais rico do mundo, ele falou assim, ó, um pessoal da ONU, né, um pessoal ativista virou para ele e falou, será que com toda a sua fortuna, ao invés de você querer levar foguetes à Lua e ter ideias para colocar estação espacial em Marte, por que você não mata a fome das pessoas da África, ou então do mundo? Aí sabe o que ele virou? Olha, eu vou mandar, me mandem um relatório do mapa da fome, que eu vou acabar com a fome do mundo. Esse homem, eu estava vendo o estudo desse homem, Vanilde. Se ele parar de trabalhar hoje, se ele parar de trabalhar hoje, a fortuna que ele tem, ele consegue viver 567 anos. Ele vai viver 567 anos? Não, mas ele consegue viver. Ele não vai, mas o dinheiro dele consegue viver. Ou seja, ele, o filho, o neto, diga glória a Deus. E isso se ele parasse de trabalhar e ninguém trabalhasse. Só que, meu amigo, querendo ou não, quem tem dinheiro faz o quê? E o dinheiro sempre vai o quê? Vai aumentar. Por que eu estou falando isso, pessoal? Porque o problema não é acabar com a fome. Ao meu ver, na minha opinião, a fome é só uma desculpa para fazer o que eles querem fazer. A Covid, as bactérias, é só uma desculpa para o que algumas pessoas muito maus querem fazer com o planeta. Quem está vendo as notícias que na China está tendo Covid? Quem está vendo? Está feio lá, né? Quem viu o vídeo? Vocês viram o vídeo, pessoal? Eles prendendo as pessoas dentro da loja para as pessoas trabalharem e ficarem confinadas, mas trabalhando. Quem viu isso? Vocês viram? Alguém viu? Ninguém viu. Ah, meu Deus, peraí. Quem viu lá na China, pessoal, essas coisas? Deixa eu ver. Você viu, Adele? Agora, engraçado, né? Do outro lado do mundo, lá no Catar, a Copa do Mundo tá não é? Tá de boa, né? Ué, mas o Covid não é no mundo inteiro. Quem está entendendo, diga a glória a Deus. Estou falando para você, pessoal, isso porque nós temos que entender. Pergunte de novo você. Você acredita em Deus, sim ou não? Você vive esse Deus, sim ou não? Então cuidado para você não ser enganado. Cuidado para que nós não venhamos ser o quê? Enganados. Porque está na cara, está escrito na cara. Eles não estão nem mais escondendo as maldades que eles querem fazer. Eu não sei se você soube que isso é bíblico, tá? Eu posso tirar um dia para estudar com vocês. Eu não sei se você soube que na Sibéria encontraram 13 bactérias antigas, que são vírus, diz os cientistas que são vírus mortais. Alguém soube aqui? Não? Pois é. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz. Não sou eu que estou falando. Por isso que eu estou falando, pessoal, caia dentro da Bíblia. Estuda. Pastor, mas eu não sei ler, não tem problema. Ainda que você não saiba ler, fica lá na cara dela olhando. Fala comigo, meu Deus. Tu lembra daquela senhora lá foi em São João? O seu João foi em terra firme, né? O seu João não sabia ler, né? Ele falou, pastor, eu fiquei o tempo todo olhando para a Bíblia sem saber ler. Só acredito que o Espírito Santo me ensinou a ler, e hoje eu sei ler. Eu deixava ele, né? Um senhor,
de 60 e poucos anos, eu deixava ele na igreja, né, quando eu ia para a reunião, e ele que fazia a reunião para mim. Eu vi um rapaz começar a se modificar o jeito de escrever o nome dele, não sabe o nome dele. Ele abriu um banco, escreveu 3 vezes. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então, pessoal, eu não quero colocar medo no coração de ninguém, nem preocupação, até porque você não precisa ter medo dessas coisas. Aí eu torno a perguntar a você: quem está seguro na presença de Deus? Diga eu. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aí eu vou lá naquele último versículo que eu acabei de falar: se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto para o pecado, mas o Espírito é a vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Diga glória a Deus. Amém? Seja firme. Você vai receber propostas. Não importa se você é um senhor, se é um jovem ou se é uma senhora. Você vai receber propostas. Eu vou receber propostas que podem me tirar da presença de quem? Mas eu preciso, você precisa, nós precisamos nos manter firmes, para que nenhum mal venha chegar na nossa tenda. Diga glória a Deus. Glorifica bem forte o nome de Jesus.